Fala galera, estamos em mais um Clínica Médica com Bauer e agora a gente vai falar sobre um assunto importante que é o rastreamento dos indivíduos para o DM2, para o diabetes, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre quem são os pacientes que precisam ser rastreados, quais são os fatores de risco que envolve o DM2, né, para a gente estar rastreando, sabendo se esse paciente precisa ser rastreado ou não. Então vamos lá, primeiro ponto a ser falado, idade, tá? Então, a Sociedade, né, Brasileira de Diabetes, ela diz que todo paciente acima de 45 anos, ele precisa ser rastreado para o DM. Então, como é que a gente faz esse rastreio? Né? O que seria esse rastreio? O rastreio simplesmente é os exames de glicemia, seja glicemia de jejum, teste de tolerância, hemoglobina glicada ou até mesmo o teste de glicemia ao acaso. Né? Então qualquer um desses testes servem para o rastreio desse paciente. Então todo paciente acima de 45 anos precisa fazer esse teste de glicemia para saber se ele tem DM2 ou não. E para os pacientes com menos de 45 anos, eles precisam fazer esse rastreio? Depende. Esses pacientes com 45 anos, para ele estar na indicação do rastreio, ele precisa estar em sobrepeso ou obesidade. Como é que a gente sabe se esse paciente está em sobrepeso ou obesidade? Sobrepeso, o IMC desse paciente tem que dar maior que 25. Ou, se der maior que 30, esse paciente já está em obesidade, né? Então já seria o indicativo dele estar fazendo o rastreamento para o DM, mesmo se ele não tenha 45 anos, né? E a presença dos fatores de risco, né, relacionados ao DM, se esse paciente apresenta um desses fatores de risco e está em sobrepeso, esse paciente ele vai precisar sim fazer o rastreio do DM. E que fatores de risco seriam esses? Vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro fator de risco é a questão do pré-diabetes, né? Então, o pré-diabético, ele tem risco sim de desenvolver o diabetes. Então, ele já está dentro de um fator de risco. Como que eu vou saber se esse paciente ele é um paciente pré-diabético? Fazendo os exames de glicemia. Vou dar o exemplo de para a gente não entrar no assunto de exame. Vou falar só o exemplo da glicemia de jejum. Então, o paciente faz um jejum lá de 8 a 12 horas, né? A gente colhe o sangue dele. Se a glicemia dele der de 100 a 125, ele é considerado um pré-diabético, então ele está dentro de um risco de desenvolver diabetes. Outro fator de risco importante é o histórico familiar. DM, principalmente o DM2, ele tem uma característica genética muito grande. Ou seja, a avó é diabética, a mãe é diabética. Você tem grande chance de desenvolver diabetes. Você está dentro desse fator de risco, né? Então você precisa também fazer esse rastreio. Então história familiar, o histórico familiar, principalmente de pacientes de primeiro grau, está muito relacionado ao risco de desenvolver DM. Outra questão é a raça. Quando a gente fala de raça, a gente sempre lembra que os negros têm mais chance de desenvolver DM ou até mesmo hipertensão. Mas na nossa biografia, ele não traz só os negros. Então, negros, sim, com maior chance de desenvolver DM. Mas ele também traz os hispânicos e os índios Pima, também como raça com grande característica ou grande risco de desenvolver o DM, tá? Mulheres com diagnóstico prévio de DM, né? Então, mulheres grávidas com diabetes gestacional, tá? Então também tem risco de desenvolver o DM2. Ah, eu fiquei grávida, nunca fiz o teste, não sei se eu tive diabetes gestacional. Então a gente traz a questão do peso do bebê. Se esse bebê nasceu com mais de 4 quilos, mesmo se você não soube se desenvolver o DM, também difícil, né? O pré-natal a gente acompanha isso, mas se teu bebê nasceu com mais de 4 quilos, você também tem chance de desenvolver o DM2, então também é um fator de risco, tá? Bebês com mais de 4 quilos. Hipertensão arterial, né? Então, se você desenvolve hipertensão, ou se você tem hipertensão, você também tem chance de desenvolver DM. Por quê? Os fatores de risco para a hipertensão, os fatores de risco para o diabetes, eles são bem parecidos. Sedentarismo, sobrepeso, né, a questão da obesidade, a má alimentação. Então, se você está dentro desses fatores de risco para a hipertensão, você também está dentro dos fatores de risco para desenvolver o DM. Outra questão é a história de doença cardiovascular, tá?
Se você já sofreu um infarto, se você tem miocardiopatia, isso tudo também favorece ao desenvolvimento do diabetes. Então, doença cardiovascular, histórico de doença cardiovascular, também é fator de risco para desenvolvimento da DM2, tá? E a questão do colesterol. Triglicerídeos acima de 250 é fator de risco, né? Porque o aumento desse triglicerídeo para mais de 250 favorece o acúmulo de gordura nos vasos, ou HDL menor que 35. Lembrando que o HDL é o colesterol bom. E por que a gente chama esse colesterol de colesterol bom? Porque ele pega a gordura que está dentro do vaso, faz uma limpeza, retira de dentro do vaso e coloca dentro da célula para gerar energia. Então, no momento que ele tira de dentro do vaso e coloca dentro da célula, ele está fazendo uma limpeza dessa gordura no vaso, diminuindo assim a possibilidade de gerar processo aterosclerótico e também reduz a questão de desenvolvimento de DM. Então, logo, se esse HDL, se esse colesterol bom, ele está baixo, você tem uma maior chance de desenvolver DM, porque você vai ter uma maior chance de acumular gordura dentro do vaso. Síndrome do ovário policístico, né? Por que a síndrome do ovário policístico está dentro do risco de DM? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, então o ovário policístico também não vai fugir disso. Então tem um conjunto de sinais, né, fazendo referência a essa doença, né? Então a mulher que desenvolve a síndrome do ovário policístico, né, ela vai fazer um hiperandrogenismo, que seria o aumento dos androgênios e hormônio sexual masculino, também favorecendo o acúmulo de gordura nos vasos. E além disso, ela vai fazer um hiperinsulinismo. O que seria o hiperinsulinismo? O aumento da insulina. E aí esse aumento da insulina, com o passar do tempo, gera uma resistência insulínica, como se a insulina tivesse ali, mas ela não conseguisse fazer o trabalho dela real. Então eu tenho insulina, mas eu não tenho a ação efetiva dela. A gente chama isso de resistência, e a resistência insulínica é clássico do DM2. Então, por ela fazer hiperinsulinismo, ela gera a resistência insulínica, então ela desenvolve também o DM2. E a questão do sedentarismo, é clássico o sedentarismo como fator de risco para o desenvolvimento do DM, e a acantose nigricans. O que é a acantose nigricans? São aquelas manchas escurecidas em dobras cutâneas, pescoço, axila, virilha, muito comum para paciente obeso, mas também muito comum para paciente que desenvolve síndrome metabólica, no caso aí o DM. Então o paciente chegou com aquelas manchas escurecidas no pescoço, axila, é um fator de risco para o DM. A gente tem que rastrear esse paciente. Então vamos lá, botar os pontos. Quais são os pacientes que precisam ser rastreados? Maior que 45 anos, sempre, independente de fator de risco. Se esse paciente for menor que 45 anos, a gente vai ver, tem sobrepeso? Tem obesidade? Tem. Se tem sobrepeso e tem obesidade, vamos ver se ele tem algum fator de risco. Qual fator de risco? Acantose nigricans, sedentarismo, né? Histórico familiar, pré-diabetes. Se ele tiver qualquer um desses outros fatores de risco, esse paciente, por mais que ele tenha menos de 45 anos, ele também precisa ser rastreado para o DM. Lembrando que o rastreio do DM é feito através do exame de medição da glicemia. Espero que a gente tenha falado sobre esses pontos, né, de rastreio de DM, principalmente o que a nossa bibliografia aborda. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre questão de prova. Eu vou estar dando o bizu do BAU em relação a esse assunto. Qualquer dúvida é só deixar aí no nosso canal ou na nossa página. Um beijo e até a próxima.